Política, com Rosiane Carvalho. 8h36, vamos às informações de política com Rosiane Carvalho, que está conosco, que você ouvinte pode assistir através da nossa live no YouTube e no Facebook. Bom dia, Rose. Oi, Arthur, bom dia para todos os nossos ouvintes que acompanham aqui a nossa coluna de política diariamente da Band News. E Rose, o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, em depoimento à Polícia Federal, afirma que o governador Wilson Lima, do PSC, sabia da atuação do empresário Gutenberg Alencar na Secretaria de Saúde durante a pandemia. Gutenberg é apontado pela investigação como operador na compra superfaturada de 28 respiradores. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Carlos Almeida e Wilson Lima autorizaram desvios de dinheiro público na saúde. Essa informação a gente já vem falando aqui já há algumas semanas, com bastidores que você mesmo tem conseguido, e a situação tomou uma outra proporção com notícias nacionais. O que você destaca aí pra gente? Arthur, ontem vazou esse depoimento do Carlos Almeida Filho. Você lembra que há umas 2 semanas a gente, com as nossas fontes, havia adiantado aqui, sem ter o conteúdo, porque eu não li o conteúdo, eu só recebi as informações, então eu preferi não dar os detalhes. Eu sabia que o depoimento do Carlos Almeida tinha sido muito ruim para o governador Wilson Lima. A gente adiantou que os depoimentos que foram prestados nessa segunda fase da sangria eram depoimentos muito ruins de elementos contra o governador Wilson Lima. Bom, a nota dele também já dava esse teor para a gente, quando ele emitiu aquela nota lá dizendo que tinha se afastado do governo porque tinha percebido coisas ruins que ele não concordava, né? Então, o depoimento dele vai neste sentido, né? Nesse sentido de dizer que ele não tinha conhecimento, que ele não participava. Você lembra que ele foi alvo na segunda fase da sangria, que a suspeita, como você falou, da PGR, é que o Carlos Almeida tinha grande influência e ascendência na cúpula da saúde, né? O depoimento, Arthur, ele confirma que houve por parte dele indicação do Rodrigo Tobias. Ele fala que é por causa do currículo do Rodrigo Tobias. Ele confirma que tinha um elo anterior ao governo com o João Paulo, que é o secretário executivo, e com o Perseverando, que os dois eram da Defensoria Pública, de onde vem o Carlos Almeida. Ele é defensor público há 15 anos, né? Ele dá até mais detalhes da ligação dele com o João Paulo. O João Paulo foi revisor da pós-graduação dele, enfim. E o acompanhou nos vários momentos que ele mudou de função assim, no governo, né? Quando ele saiu da Casa Civil, foi cuidar da questão fundiária, né? Da questão de terras, o João Paulo também o acompanhou. Então, ele dá a demonstração do elo dele em relação a essas pessoas que eram a cúpula da Secretaria de Saúde. No entanto, ele diz que as decisões, os detalhamentos do que era tomado ali na saúde não eram passados a ele, ele não era informado, ele não monitorava e que nem fez qualquer orientação de irregularidade. Também não recebeu nada irregular e que sempre se sustentou aí da sua renda familiar, que ele diz que é composta pelo salário dele, da mulher e ajudas eventuais da sogra que mora com ele. Depois de se eximir de culpa, ele vai e dá dados que colocam que implicam ainda mais o governador nessas suspeitas aí que são levantadas pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal. Ele fala que foi o próprio governador que chamou ele e contou a ele a respeito de que o Alencar queria ajudar o Gutenberg Alencar, o empresário ex-militar, que foi preso, né, na segunda fase da sangria. E ele disse, olha, foi o Alencar o governador que disse que o Alencar queria ajudar nessa situação aí da pandemia. Ele disse que muitas pessoas procuravam o governo, que era necessário fazer um filtro, e ele não concordava com a participação do Alencar, que o Alencar tinha má fama. Essas são as palavras que ele diz lá no depoimento. Eu acho que a polícia, o delegado deve perguntar dele o que é má fama, e na sequência aparece que ele dizendo que a má fama do Alencar era de arrogante e truculento. Ele confirma que o Alencar foi um dos coordenadores da campanha e diz, de novo, que não tinha contato com o Alencar. Era coordenador da campanha dos dois, do Wilson e dele, mas que ele não teve contato com o Alencar, né? Bom,
Eu acho que mais um dado aqui que a gente pode dizer é que ele disse que durante e depois dos acontecimentos, quando surgiu aí o escândalo, né, dos respiradores na loja de vinho, ele procurou o governador Wilson Lima para saber o que estava acontecendo, e ele disse que teve várias conversas com o Wilson Lima, demonstrando resistência, desagrado com os rumos que estavam sendo tomados, e por isso, em maio, decidiu, segundo o depoimento dele, ele diz que decidiu se afastar da Casa Civil por não concordar com os rumos que o governo estava tomando. Então, realmente, aí um depoimento bomba, né? Ele realmente lava as mãos e diz, olha, isso aqui foi decisão do governador, o governador Wilson Lima. Para além disso, acho que um detalhe que a gente pode dar também para os nossos ouvintes, que está no bojo dos documentos que eu tive acesso ontem relacionado ao vice-governador, é sobre o dia da operação. A Polícia Federal descreve que eles fizeram inúmeras tentativas de um contato com os moradores da casa, né, onde vive o vice-governador, a casa dele, campainha, bateram palma, foram interfonar pela portaria e ninguém respondia. Então, eles se viram obrigados a forçar o portão para impedir que a decisão, né, de busca, de apreensão não fosse cumprida. E, bom, ele diz que o vice-governador esteve o tempo todo sereno durante a busca e apreensão, e entre o material apreendido, eles colocam lá que apreenderam no quarto do casal, além de telefones, computadores, pendrives, enfim, eles apreenderam alguns papéis, entre os papéis notas fiscais, de um cinto da marca Gucci no valor de R$ 4.700, uma pochete feminina da marca Louis Vuitton por R$ 8.000 e um depósito na Gaster por R$ 9.000, né? E, bom, eu acho que é isso, né? Acho que é um dado aí que a gente é interessante de se registrar, porque eu acho que muitas vezes a Polícia Federal, ela dá sinalizações claras da linha por onde ela está passando, né? Ela investiga o vice-governador e o governador suspeito que eles dois comandavam, né, esse esquema, e provavelmente essas apreensões devem estar se referindo a suspeita deles de tentar mostrar alguma coisa de irregular, ou que consumia alguma coisa para além da sua capacidade orçamentária, entendeu? Assim, algumas coisas que aconteceram em outras operações em outros estados, né? Essas apreensões, o que eles escolhem para levar e para apreender não é por acaso, né? Tem uma linha aí do raciocínio da investigação deles. Sem dúvida. E as mensagens em áudio, vídeo e texto trocadas entre os membros do governo do Amazonas foram reveladas pela TV Globo, mostram como o grupo suspeito de desviar dinheiro público na pandemia atuava. Em uma dessas mensagens, a gente teve aqui acesso, o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, diz que o governador Wilson Lima conhecia um empresário que financiaria os respiradores para o Estado. Vamos ouvir o áudio do ex-secretário. Eu estou recebendo muitas demandas e uma delas que eu quero canalizar é do governador. Parece que ele tem um canal de um empresário aqui do Amazonas, o cara é grande, o cara tem bala na agulha e o cara se prontificou a fazer as compras pelo governo do estado e a gente segue com o rito normal dos nossos processos e procedimentos para comprar dele, tá? Em outro áudio, o então secretário adjunto, Perseverando Garcia, sugere uma licitação fantasma para concretizar a compra dos respiradores da loja de vinhos. Por que eu não corro com processo fantasma, cara? E aí faço o empenho, entendeu? É muito melhor do que empenhar sem nada e mandar pagar. Não tem garantia, cara, nenhuma. Não tem amparo nenhum. Aí, Rose, a situação complica ainda mais com esses áudios, né? O que você destaca pra gente? Esses áudios foram revelados aí no Jornal Nacional ontem, pela matéria do jornalista Alexandre, né? Que ele teve acesso com exclusividade. Eu acho que eles são ainda mais comprometedores, tanto para a relação do governador com esse esquema, que eu acho que já é elemento suficiente. Muitos juristas que eu ouço também, de vários lados, assim, eles consideram que é bem preocupante os elementos que a Polícia Federal tem até este momento, né? Elementos suficientes que comprovam superfaturamento, fraude, né, na contratação.
e a triangulação, né, da loja de vinhos e da Sonoar, com a suspeita aí de que o marido da ex-secretária de comunicação foi um dos beneficiados, né? Esses áudios, Arthur, e mais umas outras conversas de WhatsApp entre os secretários da Suzano, demonstravam a consciência que eles tinham da irregularidade que estava ocorrendo, e até um temor, né? Tem um outro trecho de conversa por mensagem que já tinha saído na decisão do ministro Falcão, ele fez referência a ela, a gente falou porque houve o vazamento, né? O João Paulo, ex-secretário executivo, ele fala assim, olha, guarda aquele áudio, porque aquele áudio pode salvar a mim e ao Perseverando, é a mensagem que ele manda para o Rodrigo Tobias. Em outro trecho, ele fala que eles têm temor de que ele seja um bode expiatório, né? E o Rodrigo Tobias, ao se manifestar a respeito desses áudios que permaneceram no celular dele por tanto tempo, né? A Polícia Federal levou 2 meses para fazer aí a segunda operação, eles poderiam ter deletado muita coisa, né? E ele diz que não deletou como forma de comprovar que ele não fazia parte do esquema, como forma de se defender a respeito disso. Bom, o que eu consigo entender e apurei, tentei ouvir aqui os juristas a respeito desse áudio, esse é um áudio do tempo, como se fosse uma fotografia do que aconteceu naquela ocasião, né? Aquela ocasião que estava tudo um caos na saúde, as pessoas estavam sofrendo sem atendimento, morrendo, porque havia uma explosão de necessidades de UTI e não tinha UTI suficiente aqui no Amazonas. Então, essas conversas, tudo que a gente está falando aqui, acontecia exatamente, Arthur, naquele momento de maior aflição, que a gente, até sem ter alguém da família adoecendo, a gente sofria com o sofrimento de todo mundo. É esse o momento que a gente trata do contexto dessas conversas. Bom, esse áudio especificamente é da determinação de execução do que a polícia está investigando, né, a respeito da fraude dos respiradores. Então, o que as pessoas que eu ouvi e eu consigo compreender de tudo, Arthur, é que o Rodrigo Tobias, ele está dando a determinação de que algo irregular aconteça. E isso não diminui a culpa dele. É como se fosse um abraço do afogado, né? Assim, ele vai afundar, mas ele afunda trazendo o governador também, porque ele não apagou, mas ele comprova que ele executou sob o comando de alguém, né, com esse áudio. É essa interpretação que pode ser feita a respeito desse áudio aí. Como ele não fez delação premiada, a delação premiada é que atenua, né, pena, atenua uma série de outras coisas para quem é investigado. A gente não tem informação que ele fez delação premiada. Então, isso é um áudio que acaba comprovando a participação dele e dando a indicação, a linha de investigação da polícia de que o governador tinha algum comando e determinou aí a participação do empresário Alencar para fazer todas essas operações. O outro secretário, Perseverando, também se complica bastante. Ele dá uma ideia que eu acho que não foi o que eles escolheram, né? Porque eles escolheram dispensa de licitação, porque estava em calamidade pública. E ele dá a ideia de fazer uma maquiagem, né? um procedimento fantasma de disputa para a contratação da empresa. E aí dá uma conotação de normalidade, de banalização de que essas coisas poderiam acontecer. Ou seja, para além desse contrato de 3 milhões aí, que é o alvo dessa investigação, e que, de certa maneira, a gente percebe em vários outros momentos uma sinalização de compreensão da investigação, né, da Polícia Federal, da PGR, de que a coisa era bem maior, né? Eles estão com foco no respirador, mas que a engrenagem poderia ser bem maior, e que havia já movimentações na última coletiva da Polícia Federal de que pessoas que estão investigadas comprassem outros aparelhos, testes, respiradores, né? Testes rápidos, respiradores para vender para o governo também, nesse período de pandemia. Então, são dados realmente que acabam complicando ainda mais a vida do governador e expondo para a gente que há claramente uma guerra agora entre investigados, né? Os dois investigados, que é o governador e o vice-governador. Eu ouvi aqui de alguns juristas mais experientes que isso é o melhor dos mundos para os investigadores, quando os investigados começam a brigar porque os elementos que eles buscam, né, que teriam muito mais trabalho para conseguir, eles surgem com mais facilidade. Nas minhas apurações aqui de bastidores, o que eu consegui perceber no governo é que o vice, Carlos Almeida Filho, é visto hoje como um franco atirador, como inimigo do governo. E isso a gente percebeu naquela nota de ontem, né? Eles dizem que o Carlos vai ter que responder pelo período que ele atuou
na Casa Civil e na Secretaria, e tinha comando, né? E tinha comando nessas duas pastas aí. Então, a gente percebe que o clima está bem ruim na investigação e bem ruim na relação política, né? É isso. E, Rose, quero lembrar aos nossos ouvintes que o Exclusiva de ontem está disponível tanto na nossa página na internet, no Facebook, e também no site da Band News Difusora, onde especialistas fizeram ontem uma análise do cenário eleitoral aqui em Manaus. Muito obrigado, Rose. Qualquer novidade é só acionar a gente. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia.